Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Olha só, hoje a pauta aqui no Rádio Esportes Debate é a luta contra o rebaixamento. E você que está no YouTube da Itatiaia, você que acessa o Itatiaia Oficial e o @Itatiaia Esporte, vai ter as probabilidades de rebaixamento no momento no Brasileiro. Esse cálculo é feito pelo Departamento de Matemática da UFMG. Você está vendo na live. América 98%, Coritiba 91%, Goiás 48,9%, o Vasco quase 48%, Bahia 37%, o Santos 21%, o Corinthians 18%, o Cruzeiro chegando a 17%, 16,9%, o Internacional 9,2% e o Cuiabá 7,5%. Esse cálculo vai aí até a 11ª posição, esse recorte que a gente fez, porque são equipes que têm uma distância um pouco menor para a zona de rebaixamento. O São Paulo, 10º colocado, tem 35 pontos, é uma distância maior, até para o Cuiabá, que é o 11º, são 3 pontos, aí um jogo de diferença entre as equipes. Conversava mais cedo com o Domingos Sávio Baião e perguntava a ele o número no momento que ele projeta como uma margem tranquila para rebaixamento, para evitar o rebaixamento. Ele falava antes de 42 pontos, que era uma margem que hoje está aumentando por conta do desempenho recente das equipes que estão lá embaixo. A gente tem o Curitiba vencendo, o Goiás pontuando, o Vasco vencendo e pontuando, o Bahia vencendo, o Santos com 3 vitórias seguidas. Essa margem na luta contra o rebaixamento está aumentando um pouquinho. Ele está até trabalhando, falando que 45 pontos é aquela margem realmente completamente segura. 44 é uma margem também mais tranquila. A partir de 43 a coisa já vai complicando. Mas, Edu Panzi, nós temos aí Curitiba e América com um desempenho bem ruim, com mais de 90%, a América quase 100% de chance de queda. As demais equipes, a luta é bem equilibrada. Dessa turma, Edu, quem tá jogando pior? Quem vai lutar contra o rebaixamento com um desempenho inferior na sua visão até aqui, Edu? Ô Cirilo, acho que são 2 vagas, né? São 2 rebaixamento. vagas. Agora são 2 vagas. Para mim, América e Coritiba já beijaram a viúva. Vão brigar, vão lutar até o final, mas deixaram um tempo passar e não conseguiram entregar. E para essas 2 vagas, na minha opinião, são 7 equipes brigando. Eu tiro o Internacional dessa lista. Eu sei que está ali por conta da matemática, mas eu retiro o Inter, acho que não vai brigar por rebaixamento. O Corinthians tem muita chance de não brigar nas próximas rodadas, mas está flertando, né? É uma boa parte do campeonato flertando, então ainda coloco o Corinthians. E não dá para tirar o Cuiabá, né? O Cuiabá está ali acima, com o menor percentual que a gente vai vendo, segundo o Departamento de Estatística da UFMG, mas a gente sabe que em termos de entrega, de rendimento, o Cuiabá segue na briga contra o rebaixamento também. E os outros todos estão brigando. E vão brigar rodada a rodada. A gente tem esse jogo Cuiabá e Cruzeiro, é o confronto do pior time do retorno contra contra o segundo pior time das últimas 10, 11 rodadas, que é o Cruzeiro, que só tem uma vitória. Então é briga de foice no escuro, esse Cuiabá e Cruzeiro. E você pega o departamento da UFMG aqui, coloca 42 pontos, mais de 50% de chance de permanecer, né? 52 e uns quebrados. Então, o número pesado mesmo hoje é o 41, vocês têm mais de 70% de chance de ser rebaixado. O Baião disse, no começo da competição trabalhava com 42, mas o desempenho recente da turma que está lá embaixo sobe um pouquinho essa média. Exatamente. Né? Com 42 você está quase que com 50%. Então o ideal é não flertar com 42 não. Vai nos 44, 45. Isso, briga acima dos 43 que está com 30, mas enfim, eu acho que é uma briga por duas vagas não, né? Uma briga contra essas 2 vagas com 7 equipes. Desses aí eu tiro o Inter de Porto Alegre. Tá, tirou o Inter e o resto pro Edu Panzi, pode rolar essa briga contra o rebaixamento até o fim. Pra você, Ale, os times que estão aí nesse momento que citamos, as equipes que estão lutando contra o rebaixamento, quem tá jogando realmente como um forte candidato a jogar a Série B na próxima temporada e quem não faz parte da luta contra o rebaixamento, na sua visão, apesar da pontuação momentânea, Ale? Eu acho que pela falta de regularidade, Goiás e Bahia seriam os meus favoritos. O Goiás faz o jogo que fez contra o Botafogo, um primeiro tempo de excelência, é verdade, depois perde o Bahia tomando 6 gols, né? E o Bahia também tem uma trajetória muito, muito irregular. O Rogério Ceni está tentando salvar o time, mas seriam os meus candidatos. E acho que o Cuiabá, claro que vai depender muito do que acontecer
no sábado, e por isso que a gente tem falado aqui de uma decisão mesmo. Eu acho que o Cuiabá tem grandes possibilidades de estar nesse bolo aí, porque para mim o Cuiabá tem um time menos eficiente o Inter também, tô com o Edu, o Inter nem é desse mundo aí. Acho o time do Inter muito bom, mas o Cuiabá tá abaixo para mim do Corinthians, do Santos, do Vasco. O Cuiabá fez um grande primeiro turno, chegou a ficar com a 8ª colocação. Que é um detalhe que me chama a atenção sobre o Cuiabá, dentro do que você tá falando. Olha a sequência de jogos que tem o Cuiabá até o fim do campeonato. Cruzeiro, duelo direto. Coritiba, já tá lá embaixo, enfim. Goiás, duelo direto. Corinthians, no momento, duelo direto. Aí tem o Botafogo líder. Vasco da Gama, duelo direto. Santos, duelo direto. Bahia, duelo direto. Impressionante, os caras vão ter que fazer até o fim do ano, né? E eu acho que o time não é tão bom quanto a 11ª colocação sugere, né? Mas realmente, eu acho que depende muito do Cruzeiro voltar a vencer. Sabe que no retorno, né? O Edu tava falando do retorno. O retorno, a campanha do Cruzeiro é pior do que a do Curitiba. Né? Então tá atrás do Curitiba, é muito impressionante, mesmo fora de casa, que o Cruzeiro faz a maioria dos seus pontos, só tem uma vitória nas últimas 5 partidas. Cruzeiro é o 18º do retorno. Então assim, é bem preocupante, essa briga vai ser bem emocionante, mas os meus favoritos aí ainda continuam sendo Goiás e Bahia. Você tirou só o Inter, mas você tem favorito, Edu? Não tem favorito. Sabe por quê, Cirilo? Por quê? É muito em função desse recorte que a gente faz das 10 últimas rodadas. E quando a gente recorta 10 rodadas, e quem faz muito esse recorte é o departamento de estatísticas da UFMG, porque as 10 rodadas elas refletem mais o momento. Mais até do que o retorno, que tem menos jogos nesse momento do que essas rodadas. Então você tem um Cruzeiro, por exemplo, como o 2º pior time das últimas 10 rodadas. Só à frente do Coritiba. O América nas últimas 10 rodadas foi melhor que o Cruzeiro. Outras equipes que estão na briga, por exemplo, fizeram bastante ponto a mais do que o Cruzeiro. O Vasco fez quase que o dobro de pontos do Cruzeiro nas últimas 10 rodadas. O Bahia, por exemplo, fez 6 pontos a mais que o Cruzeiro. O Corinthians, idem. O Santos fez 5 pontos a mais que o Cruzeiro. O Goiás, 4 pontos a mais que o Cruzeiro. O Cuiabá fez 2 pontos a mais que o Cruzeiro. E o Cuiabá é o pior time do retorno. Então o Cruzeiro precisa dar uma resposta para ontem. E eu acho que desde que o Zé Ricardo chegou, são 3 rodadas, 3 jogos dele à frente do Cruzeiro, piorou o rendimento. O desempenho do Cruzeiro com o Zé Ricardo piorou. E a culpa é do Zé Ricardo? Não. Porque eu acho o Zé Ricardo um técnico inferior ao Pepa. Meus amigos, vamos ver, hein, as chances de rebaixamento, como vão evoluir após Cuiabá e Cruzeiro do próximo sábado, 9 da noite. A Itatiaia vai fazer uma grande cobertura, que é um grande jogo que vai fechar a rodada que foi disputada quase por completo nesse último fim de semana. Virou decisão para as duas equipes.